Poucas dores são tão persistentes quanto a dúvida que se arrasta em silêncio depois de uma relação interrompida. Não é a ausência da pessoa que machuca mais, é a sensação de estar suspensa entre dois mundos, o que foi vivido e o que talvez ainda exista. A mente tenta seguir, mas algo mais profundo permanece preso, como se uma porta tivesse sido fechada sem o som final do trinco. Carl Jung afirmava que o inconsciente não tolera finais mal resolvidos. Aquilo que não é concluído conscientemente continua exigindo resposta por meio de símbolos, sonhos, impulsos e repetições emocionais. Pensar nele não é sinal de fraqueza, é sinal de vínculo psíquico ativo. O erro está em tentar resolver isso apenas com lógica, mensagens longas ou silêncio forçado. O inconsciente não responde à estratégia, ele responde à verdade emocional condensada. Uma única frase, dita a partir do lugar certo, pode atravessar defesas que conversas inteiras jamais atravessariam. Não porque seja mágica, mas porque toca o ponto onde a sombra ainda pulsa. Grande parte das pessoas pergunta diretamente: você ainda sente algo? Essa pergunta nasce da ansiedade e coloca o outro em posição de julgamento. A resposta quase sempre vem contaminada por medo, orgulho ou confusão. Jung explicava que, sob pressão, o ego se fecha e protege sua imagem. Já a sombra, quando não se sente ameaçada, se revela. A frase certa não interroga, ela reconhece. E esse reconhecimento desarma. Relacionamentos não terminam apenas no plano consciente. Arquétipos continuam ativos, projeções seguem operando. Você pode ter saído da vida dele, mas a imagem interna que ele construiu de você pode continuar viva, influenciando escolhas, comparações e sentimentos. Se ainda existe algo, isso não se manifesta em declarações diretas, mas em reações involuntárias. Um tom diferente, um silêncio carregado, uma tentativa de parecer indiferente demais. Aqui entra um princípio essencial da psicologia junguiana. Aquilo que ainda tem energia emocional reage ao contato simbólico. Aquilo que morreu, não. A frase que você vai usar funciona como um espelho. Não um espelho que acusa, mas um que reflete. Ao ouvir, ele não estará respondendo apenas a você, mas a si mesmo. E essa resposta escapa do controle racional. A chave para compreender isso pode ser resumida em 3 palavras: verdade, sem pedido. Quando não há cobrança, o inconsciente do outro não entra em defesa, ele se movimenta. Se ainda houver sentimento, mesmo escondido, ele será ativado. Se não houver mais nada, a ausência de reação será clara. Em ambos os cenários, algo fundamental acontece dentro de você. A fantasia perde força. Esse momento não é sobre reconciliação imediata. É sobre atravessar o labirinto interno, onde esperança e medo se confundem. Jung dizia que a individuação começa quando paramos de buscar no outro a resposta que precisamos encontrar em nós. A frase certa não prende, ela solta. E ao soltar, revela se o laço ainda respira ou se já cumpriu seu papel. Antes de qualquer palavra, existe um ajuste interno silencioso, um deslocamento da postura emocional. Não falar para manter alguém, falar para encarar a realidade. Porque a verdade, mesmo dura, liberta mais do que meses de suposições. E só quem encara essa verdade consegue seguir inteira, sem carregar a sombra de um amor indefinido. A dúvida sobre o sentimento do outro não surge do nada. Ela nasce de um conflito interno que Jung chamava de cisão psíquica. Uma parte sua percebe sinais, memórias, gestos passados que ainda carregam vida. Outra parte tenta encerrar tudo para evitar dor. Esse atrito cria ansiedade, ruminação e uma espera silenciosa que consome energia vital. Não é apenas sobre ele, é sobre você estar dividida entre seguir e permanecer. E toda vez que essa divisão se prolonga, a sombra ganha força. A sombra, segundo Jung, não é algo negativo.
Ela é o conjunto de emoções reprimidas, desejos não aceitos e verdades que evitamos encarar. No campo amoroso, a sombra costuma se manifestar como apego disfarçado de esperança ou como orgulho disfarçado de desapego. E enquanto essa dinâmica permanece inconsciente, você projeta no outro a tarefa de decidir o seu valor. É por isso que a pergunta, ele ainda sente algo, pesa tanto, porque no fundo, ela carrega outra pergunta ainda mais profunda. Eu ainda sou digna de ser amada? Esse é o ponto crítico. Nenhuma resposta externa consegue curar uma ferida interna. Mesmo que ele dissesse que ainda sente algo, o alívio seria temporário. A mente encontraria outra dúvida, outro medo. Jung explicava que só há transformação real quando a consciência desce até o conflito e o integra. O caminho não é forçar respostas, mas mudar a posição interna a partir da qual você se relaciona com o silêncio. O vínculo entre duas pessoas não se rompe apenas com palavras. Ele se dissolve quando a energia psíquica se recolhe. Enquanto você investe energia emocional nesse laço, ele permanece ativo dentro de você, e muitas vezes também no outro. Não por amor consciente, mas por hábito psíquico, por projeção, por identificação inconsciente. Entender isso devolve algo essencial: clareza. Clareza não sobre o futuro da relação, mas sobre o que realmente está em jogo agora. A partir desse entendimento, surge uma mudança sutil. Você deixa de buscar sinais externos desesperadamente e começa a observar suas próprias reações. O que dói mais? A ausência dele ou a sensação de não ser escolhida? O que machuca mais? O silêncio ou o significado que você dá a ele? Essas perguntas não são confortáveis, mas são libertadoras, porque colocam você de volta no centro da própria vida emocional. Essa etapa é fundamental para que qualquer frase, qualquer contato, qualquer silêncio tenha sentido. Sem isso, toda tentativa vira repetição. Com isso, até o silêncio passa a falar. A individuação começa exatamente aqui, no momento em que você para de negociar seu valor emocional com o passado e começa a escutar o que esse passado ainda tenta ensinar. Existe um ponto em que o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna estrutura psíquica. Jung chamava isso de complexo. Um complexo amoroso se forma quando experiências emocionais intensas se organizam em torno de uma pessoa específica. Mesmo após o afastamento, esse complexo continua ativo, influenciando pensamentos, escolhas e expectativas. Por isso, não basta superar. É preciso compreender o papel que esse vínculo ocupa dentro de você. Muitas mulheres acreditam que ainda pensam nele porque amaram demais. Na maioria das vezes, pensam porque algo dentro delas ainda espera reconhecimento. O amor não correspondido ou interrompido costuma tocar feridas antigas, medo de abandono, sensação de inadequação, necessidade de validação. O outro se torna o símbolo dessas carências, e enquanto o símbolo não é conscientizado, a mente insiste em revisitá-lo. Aqui entra um princípio poderoso. O universo emocional responde à permissão interna. Jung dizia que aquilo que recusamos em nós mesmos continua nos governando a partir do inconsciente. Receber amor exige abrir mão de defesas construídas a partir da dor, exige aceitar vulnerabilidade, exige soltar a identidade de quem sempre luta para ser escolhida. E isso assusta, porque o conhecido, mesmo doloroso, parece mais seguro do que o novo. Se você sente que algo sempre trava seus relacionamentos, que repete padrões ou atrai indisponibilidade emocional, isso não é azar, é padrão psíquico, e padrões podem ser diagnosticados. Por isso, existe um quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa, criado exatamente para identificar o que está te impedindo de ser amada da forma que deseja. Ele revela bloqueios inconscientes, crenças ocultas e padrões emocionais repetitivos. O link está no comentário fixado. Esse diagnóstico não aponta culpa, ele aponta consciência. E consciência é o primeiro passo da transformação. No meio desse processo, existe um gesto simples, mas simbolicamente poderoso.
Escreva nos comentários: eu recebo o amor, não como frase vazia, mas como decisão interna. O universo emocional só responde a quem aceita receber. Enquanto você pede amor, mas internamente espera rejeição, o conflito se mantém. Aceitar receber é mudar a frequência interna, como diria Jung, mudar a atitude da consciência diante do próprio valor. Esse movimento não é sobre o outro mudar, é sobre você sair da posição de espera. Quando isso acontece, algo curioso se revela. Ou o outro reage, ou a necessidade dele desaparece. Ambos são sinais de avanço psíquico. E avanço psíquico sempre traz alívio, mesmo quando traz encerramento. A frase certa não funciona por conteúdo racional, mas por ressonância simbólica. Jung afirmava que palavras carregadas de verdade emocional atuam como chaves que abrem portas no inconsciente. Não é o que se diz, mas de onde se diz. Uma frase dita a partir da carência soa como cobrança. A mesma frase dita a partir da inteireza soa como reconhecimento. O inconsciente percebe essa diferença imediatamente. Imagine uma represa. Emoções reprimidas são a água acumulada. Defesas são o concreto que segura a pressão. Perguntas diretas, acusações ou tentativas de controle batem contra essa estrutura e só reforçam a resistência. Já uma frase simbólica age como uma pequena fissura. Não força, não invade, apenas permite que a pressão interna se manifeste. Se ainda houver sentimento, ele escapa. Se não houver, nada acontece. Em ambos os casos, a verdade se revela. Essa dinâmica está ligada à função transcendente, um conceito central em Jung. Ela surge quando você sustenta dois opostos sem tentar eliminá-los: o desejo de saber e a aceitação de qualquer resposta. Nesse estado, você não implora nem foge, você se posiciona. E esse posicionamento muda tudo, porque o outro sente que não está sendo puxado para uma decisão, mas convidado a se ver. Muitas mulheres esperam o efeito externo imediato, mas o efeito mais profundo é interno. Ao falar a partir da verdade, você se escuta. Você percebe se ainda está presa à fantasia ou se já está pronta para seguir. A frase certa não cria sentimentos, ela revela os que existem. E revelar é sempre mais saudável do que imaginar. Esse processo exige coragem emocional, exige abrir mão do controle sobre a resposta. Jung dizia que maturidade emocional é a capacidade de suportar a tensão sem recorrer a defesas infantis. Nesse ponto, você deixa de agir para manter alguém e passa a agir para manter sua integridade psíquica. E isso é profundamente atraente, inclusive para você mesma. A clareza que surge aqui não depende do outro se declarar. Ela depende de você se alinhar. A partir desse alinhamento, qualquer resposta externa se torna apenas informação, não sentença. E informação pode ser usada para avançar, não para se punir. Pouca gente percebe que o verdadeiro fechamento emocional não acontece com uma conversa final, mas com uma reorganização interna. Jung explicava que enquanto uma imagem psíquica ocupa o centro da consciência, ela governa emoções e decisões. Tirar essa imagem do centro não é esquecer, é integrar. É permitir que ela ocupe um lugar menor sem dominar o palco interno. A frase certa ajuda nesse processo porque ela desloca a energia. Em vez de girar em pensamentos repetitivos, você age a partir de consciência. Isso interrompe o ciclo da ruminação, que é uma das maiores fontes de sofrimento amoroso. A mente deixa de revisitar o passado compulsivamente e começa a abrir espaço para o novo, não por negação, mas por compreensão. Existe um sinal claro de que você está saindo do aprisionamento emocional. O corpo relaxa, a ansiedade diminui, o pensamento fica mais lento. Jung sempre destacou a importância de observar o corpo como indicador psíquico. O corpo não mente, ele responde quando a verdade se aproxima. Mesmo que a verdade não seja a que você desejava, ela traz aterramento. Se este conteúdo está ajudando você a enxergar suas relações com mais clareza, curta o vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão presas na dúvida e no silêncio emocional. Às vezes, alguém precisa ouvir exatamente isso para sair do mesmo labirinto. Poucas pessoas percebem o quanto o campo amoroso é regido por permissões internas invisíveis. Jung dizia que ninguém encontra no outro algo que já não esteja preparado para encontrar dentro de si.
Isso significa que o tipo de amor que se aproxima reflete o nível de abertura psíquica que você sustenta. Se ainda há medo de receber, o amor chega incompleto. Se ainda há culpa por desejar, o amor chega confuso. Se ainda há apego à dor conhecida, o amor verdadeiro parece estranho demais para permanecer. Nesse ponto da jornada, a questão já não é mais ele. A questão é o espaço que você criou ou bloqueou dentro de si. Muitas mulheres afirmam querer amor, mas internamente ainda se protegem dele. Protegem-se porque amar de verdade exige exposição, exige aceitar ser vista, exige abandonar a identidade de quem sempre luta, sempre espera, sempre se adapta. O inconsciente percebe essa ambivalência e organiza experiências que a confirmem. Jung explicava que palavras carregadas de intenção reorganizam a psique. Ao afirmar que recebe o amor, você sinaliza ao inconsciente que não precisa mais se defender daquilo que deseja. Esse gesto simples começa a dissolver padrões de indisponibilidade, relações confusas e vínculos desequilibrados. Não é sobre convencer o mundo, é sobre alinhar-se internamente. A individuação, conceito central em Jung, não é um caminho solitário, mas um processo de integração. Integrar significa aceitar partes suas que foram rejeitadas ao longo da vida, a que deseja, a que sente falta, a que sonha com reciprocidade. Enquanto essas partes são negadas, elas se manifestam de forma distorcida nos relacionamentos. Idealização excessiva, medo de abandono, apego ao mínimo, tudo isso são sinais de fragmentação interna. Relacionamentos passados costumam ativar essas partes exatamente para que possam ser integradas. Não surgem por acaso, surgem como convites à consciência. O problema não é sentir, o problema é depender do sentimento do outro para sustentar a própria identidade. Jung alertava que toda dependência emocional excessiva indica uma tarefa interna não cumprida. Nesse ponto, você começa a perceber que não precisa mais da confirmação dele para validar sua história. O que foi vivido teve sentido, o que terminou cumpriu uma função. O aprendizado não está na resposta dele, mas no efeito que essa experiência teve em você. E esse efeito pode ser amadurecimento, não fechamento doloroso. A maturidade emocional se manifesta como calma. Não a calma da apatia, mas a calma de quem confia em si. Você sabe que pode amar novamente, sabe que pode escolher melhor, sabe que não precisa aceitar migalhas emocionais para se sentir viva. Essa certeza não vem de promessas externas, mas de um acordo interno silencioso. A partir daqui, o amor deixa de ser um campo de prova e se torna um campo de troca. Você não entra mais para ser escolhida, entra para escolher também. E essa mudança de posição altera completamente o tipo de pessoa que se aproxima. Jung dizia que o inconsciente se reorganiza rapidamente quando a consciência muda de atitude. É isso que acontece aqui. Compartilhar não é apenas um gesto externo, é uma forma de afirmar internamente que você escolhe crescer, que você escolhe sair do labirinto, que você escolhe relações onde o amor não precisa ser decifrado, apenas vivido. Jung dizia que a consciência se expande quando é compartilhada, e toda expansão começa com um passo simples, mas decidido. O verdadeiro fechamento não acontece com uma resposta externa, mas com um reposicionamento interno definitivo. Jung afirmava que aquilo que não transforma a consciência retorna como repetição. Ao longo de todo esse caminho, você percebeu que a pergunta sobre o sentimento dele era apenas a superfície. A raiz sempre foi outra, a relação que você mantém com o próprio valor, com o receber, com o permitir. Amar não é provar merecimento. Amar é consequência de alinhamento. Quando você deixa de se perguntar se alguém ainda sente algo e começa a se perguntar se você ainda se abandona por migalhas, algo muda profundamente. O centro retorna para você. E quando o centro muda, toda a dinâmica muda junto. Esse é o ponto em que a individuação se consolida. Você não precisa mais ser escolhida para se sentir válida. Você escolhe. Você não corre atrás de sinais. Você observa atitudes.
Você não negocia a presença, você sustenta limites. Isso não endurece o coração. Ao contrário, torna o amor possível sem dor constante. Se ainda existir sentimento do outro, ele aparece nesse novo campo porque não encontra mais dependência para se esconder. Se não existir, ele perde em importância porque já não define quem você é. Essa é a liberdade psíquica que Jung descrevia. Não a ausência de vínculos, mas a ausência de aprisionamento. Antes de encerrar, reafirme sua posição interna. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. Receber exige coragem, exige soltar defesas antigas, exige aceitar que você não precisa mais lutar para ser vista. O universo emocional só entrega amor a quem aceita recebê-lo sem culpa, sem medo, sem autossabotagem. E se você deseja aprofundar ainda mais esse processo, entender com clareza o que ainda pode estar bloqueando sua vida amorosa e dar o próximo passo com consciência, o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa está no comentário fixado. Ele é um espelho honesto do seu momento emocional atual, não para te julgar, mas para te libertar. Até o próximo vídeo.